que eu não sei como é que eu vou fazer para ler esse texto depois de ministrar tantas mensagens em cima dele, né? Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco na companhia de seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar ou de naufragar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: mestre, mestre, que significa rabi, rabi, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, e tudo cessou, e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e de admiração, diziam uns aos outros: quem é este, que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Até aqui, Deus e Pai fala conosco. Toma-me nas tuas mãos, usa-me conforme a tua vontade, no nome de Jesus. E se você crê, diga amém. Eu vou contar até 3 e você vai dizer Cadima. Vamos lá? Então me ajuda. 1, 2, 3. Vamos lá, com mais fé na unção. 1, 2, 3. Cadima não é apenas uma palavra comum para Israel. Cadima é uma palavra poderosa para Israel. Para vocês terem noção, todas as vezes que Israel se envolvia numa batalha e que os seus inimigos, muitas das vezes com um número 10 vezes maior, vinha na direção de Israel para promover guerra com Israel, essa palavra Cadima, que significa avançar, andar para frente, ela era dita pelo comandante do exército. E todas as vezes que a palavra ela era dita pelo comandante do exército, acendia um brilho nos olhos dos guerreiros de Israel. Então, para que você entenda mais ou menos isso, porque não é disso hoje que eu vou tratar, mas para que a gente pegue só o finalzinho da mensagem de ontem, todas as vezes que eles entendiam que estavam diante de uma batalha muito difícil, com um adversário muito poderoso, eles davam um nome para o adversário. Eles chamavam o adversário de tempestade. O que eles diziam? Eles diziam: está vindo na nossa direção uma grande tempestade. E baseado nisso, eles então se preparavam e eles pronunciavam uma palavra. Eu quero te falar que no ambiente profético, falei isso hoje, o 3º dia consecutivo, palavra sela decreto. E todas as vezes que era dito Cadima, que significa avançar, andar para frente sem ter nenhum tipo de argumento para olhar para trás, todas as vezes que era dito Cadima, automaticamente brilhava os olhos, ou seja, o exército de Israel tinha sangue nos olhos. E ainda que com o número 10 vezes ou 20 vezes menor, eles iam na direção do inimigo com tanta valentia, que o inimigo olhava para esse exército e dizia: como pode? Nós estamos cientes de que o número deles é menor do que o nosso, mas a agressividade que tomava o exército de Israel era de sobremodo tão grande, tão elevada, que fazia com que a força deles se multiplicasse. Era o mesmo de dizer que um valia por 10, talvez um valesse por 20. Eu tenho dito aqui, tenho falado nesses dias, que Cadima é dar continuidade naquilo que você começou. Cadima é não fugir daquilo que te foi proposto. A Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo, ele diz: não te seja negligente com o dom que há em ti,
tendo sido imposto ou dado pelas mãos do presbitério, contudo, ortogado por Deus. Ou seja, aquilo que o pastor talvez tenha sido instrumento para colocar a mão no alto da tua cabeça, a partir desse momento, você entende que a ação do pastor é decorrente de uma escolha de Deus. Então, primeiro Deus escolhe, depois Ele toca no coração do pastor, e depois você então é consagrado, ungido, como quer que seja, ou chamado para fazer uma obra. Cadima é justamente isso. Cadima não é uma palavra comum, cadima é um código. Cadima é Jesus entrando na tempestade como se fosse uma tempestade. E você vai ver que Ele repreende a tempestade. O que é cadima, pastor? Cadima é entrar na tempestade como uma tempestade, é entrar no furacão como um furacão, é ser um problema por seu problema, ao ponto do seu problema desistir de ser um problema para você. Isso é cadima. Cadima é seguir avante, é seguir adiante. Cadima é entender que eu não tenho tempo para perder. Cadima é entender de que eu não posso retroceder. Cadima é seguir em frente, amados, é prosseguir. E é isso que Deus quer hoje que você entenda. E nós vamos ver Jesus fazendo isso aqui nesse texto, com muita valentia e de uma forma muito diferente. E quando Jesus repreende a tempestade, eu começo a pregar, saindo da minha introdução. Quando Jesus repreende a tempestade, eu vou melhorar isso. Quando Jesus acalma a tempestade, porque aqui acalmar a tempestade é numa dimensão muito maior do que tudo aquilo que a gente imaginou. Quando Ele acalma a tempestade, os discípulos ouvem a sua voz, talvez uma voz suave, de alguém que não precisa gritar como o teu pastor grita, mas de alguém que vai talvez estender a mão ou não, porque não necessariamente ele precisa estender a mão para se dirigir à tempestade. Normalmente quando eu quero interceder por alguém, eu estendo a mão, sabe? Mas ele pode simplesmente falar. A Bíblia fala de um centurião que tinha na sua casa um servo adoecido, e que a Bíblia agora mostra que o centurião vai interceder a Jesus, para que vá até a sua casa para curar o servo do centurião. E de repente, no meio do caminho, o centurião para Jesus e diz: Senhor, eu não sou digno que tu entre na minha casa. Faça o seguinte, envie apenas uma palavra. A Bíblia não diz que Jesus direciona a mão, ainda que ainda levaria um dia para chegar na casa do centurião. O texto é claro. A Bíblia não diz que Jesus estendeu a mão e liberou uma palavra. A Bíblia diz que Jesus apenas liberou uma palavra. E quando o centurião está se aproximando de casa, alguém chega para ele e diz assim: olha, ontem, aproximadamente na hora tal, o seu servo foi curado. E ele se recorda então que foi justamente no momento em que Jesus libera uma palavra. Então, quando os discípulos ouvem a voz do mestre, primeiro eu quero falar da sua voz, irmãos. Uma voz tão suave, tão tranquila, uma voz tão acolhedora. Jesus vira para a tempestade e vai acalmar a tempestade. É aquilo que acontece em milésimos de fração de segundos. A Bíblia não diz que ele vai acalmar a tempestade e agora vai levar um período para que se aquiete. Não. A Bíblia diz que quando ele repreende, quando ele acalma a tempestade, aquilo que estava agitado torna-se calmo. Eu hoje vim aqui para te dizer que aquilo que está agitado na sua vida, pelo poder do nome de Jesus, vai se acalmar. Sabe quando se levantam tempestades na minha vida e na sua, do nada, você vai aprender que tem algo que eu anotei aqui, e que é de suma importância. Você vai ver que as regiões serranas são os lugares onde as tempestades são mais fortes. Por quê? Porque é uma área de montanhas, e as nuvens estão tão pesadas, tão carregadas,
que elas não conseguem ultrapassar essas montanhas. Então esses lugares passam a ser o lugar do acúmulo de nuvens pesadas, do acúmulo de nuvens carregadas. E aí, irmão, quando chove para lá, muitas das vezes torna-se um caos. Nós vimos uma catástrofe em São Paulo, em Petrópolis. Isso já aconteceu também em Teresópolis, na região serrana. Você já acompanhou isso? Eu quero te dizer que essas regiões montanhosas, onde pessoas decidiram morar nos lugares mais altos, lá inclusive é mais frio. Você vai para a região serrana, a temperatura não é a mesma que eu encontro aqui. Por quê, pastor? Porque você está no lugar mais elevado, e algumas pessoas decidem residir nesses lugares. Lá constroem famílias, e naqueles lugares as tempestades são mais violentas. Escuta o que eu tenho para te dizer. Todas as vezes que você decide se consagrar, todas as vezes que você decide ler a palavra, todas as vezes que você decide se aproximar de Deus, ou estar com Ele nos lugares mais altos, eu tenho uma coisa para te dizer: as tempestades que virão não são as mesmas tempestades das pessoas que estão nos lugares mais baixos. Por quê? Porque Ele não te dá nenhum tipo de provação daquela que você não pode suportar. Então Ele olha e diz assim: existem pessoas que tratam-se de pessoas que estão na superfície, no superficial, e outras pessoas que estão com mais profundidade, ou mais próxima de mim, ou que estão nos lugares mais altos. Essas pessoas dos lugares mais altos, irmãos, essas pessoas que são intercessoras, que oram por outras, essas pessoas que são acolhedoras, essas pessoas que apagam fogo, sabe, na igreja. Sabe, você conhece alguém que apaga fogo na igreja? Eu tenho algumas aqui, que pastora Rosimar é uma delas. Sabe, aquela que apaga, eu falava isso com o filho dela, sabe, aquela que vai ter a palavra, que vai vir, para mim, para a pastora Deise, é a nossa mãezona, e aí vai vir com uma, você está entendendo? Mas eu quero te dizer que tem um ônus e um bônus. Amados, significa dizer que as tempestades também, as nuvens carregadas são num outro nível. Agora a quantidade de água é uma quantidade muito maior do que a quantidade de água distribuída para os lugares mais baixos. Por quê? Porque aqui Ele distribui, e lá Ele concentra. Por que, pastor, que Ele distribui aqui? Porque aqui não vai suportar a quantidade, aqui vai submergir, pessoas vão morrer, pessoas vão ficar debilitadas, mas lá Ele percebe que quem está nesse nível vai suportar. Sabe, irmãos, eu quero te falar a respeito do que eu sempre falo. Existe uma unção que faz de você uma multidão. Você faz parte da multidão, aquela que tem pão e peixe com fartura, aquela que vai ter Jesus se apresentando, sabe, Jesus usando o barco de Simão Pedro como plataforma para pregar para a multidão. E Jesus usa uma coisa que é o a favor do vento. Ele pega a sua voz, e agora a sua voz que está sendo dita, a pregação que está sendo lançada, ou seja, o vento sopra e distribui a sua voz, e agora toda a multidão consegue ouvir a sua voz. Sabe, multidão tem isso, irmãos, tem pão e peixe com fartura. Discípulo tem vento contrário, tem tempestade, tem dificuldade, tem lutas, tem aflições, tem dias difíceis, dias de questionamento, dias que você se pergunta, mas por quê? Foi como o Wallace veio aqui, eu acredito que ele fez essa pergunta para Deus. Ele disse: Senhor, por que o Senhor decidiu levar o meu papai? Mas a vontade de Deus é soberana, irmãos, ela não fica limitada. A justiça de Deus não é como a minha e como a sua. A Bíblia diz que a nossa justiça é como o trapo de imundícias, mas a justiça de Deus é perfeita. Ele não falha, Ele não erra. Ele é aquele que reside num alto e sublime trono, mas que os seus pés estão sobre a terra. Ele é aquele que é entronizado em meio aos louvores. Não é quando você chora, não é que Ele não te ouça. Quando
quando você está afligido, está vivendo uma luta, uma dificuldade, é quando em meio à tempestade da sua vida, você encontra forças para louvar ao Senhor. Quando você diz: eu confio em Ti, Deus, nas Tuas mãos estão a minha vida, a vida da minha família, tudo quanto eu carrego, tudo quanto eu tenho, tudo quanto eu possuo. Então Deus está falando que quando você entroniza, quando você chega até a presença dEle com louvores, irmãos, o céu se abre, o milagre acontece, os alicerces das prisões são arrebentados, os umbrais da porta. Porque quando você vai ver Isaías no capítulo 6, a partir do seu verso de número 3, você vai acompanhar isso. Você vai olhar para esse texto, e eu vou ler com você aqui, que não está aparecendo aqui. Diz assim: clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, me ajuda a pregar, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ele continua dizendo que as bases do limiar se moveram, a voz do que clamava. Só esse versículo agora, Mateus. E a casa se encheu de fumaça. Vai mudando, me dá as versões que você tiver aí, por favor, em nome de Jesus. Do versículo 4 diz: e os umbrais das portas se moveram, irmãos, a voz do que clamava, sabe? E a casa se encheu de fumaça. Tem mais: o barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo. Eles estão adorando, eles estão dizendo: Santo, Santo, Santo. E quando eles dizem isso, o barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo. Olha que coisa poderosa, que às vezes eu não entendo, e você tem mais alguma outra versão: ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, irmãos. Oh, Deus promoveu aqui um terremoto. Como assim, pastor? Tendo em vista de que tinha alguém adorando, porque Ele é entronizado em meio aos louvores. É em meio aos louvores que Ele se manifesta, é em meio à adoração que Ele se manifesta. Jesus vira para a samaritana e diz assim: o meu Pai está à procura dos verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. É Deus à procura dos verdadeiros adoradores. E é disso. Talvez hoje é uma palavra para alguns, para dizer para você que está talvez ainda no superficial, no ambiente baixo: não se preocupe, Deus é especialista em te dar a mão. Ele fala, todas as vezes que a Bíblia vai falar da mão de Deus, o Senhor vai falar sobre a destra fiel. O que é isso, pastor? A sua mão direita. Ele te pega e Ele te conduz. Deixa eu liberar algo aqui de forma suave para a sua vida, de um Deus que te pega pela mão, sabe? E te conduz e diz: filho, vamos viver uma experiência maior comigo nos lugares mais altos. E talvez os meus questionamentos sejam os seus, mas Senhor, nos lugares mais altos, a tempestade, as nuvens carregadas são maiores. São, filho, é verdade, mas não se preocupa não, porque eu sou aquele que acalmo toda a tempestade. Eu sou aquele que eu entro na tempestade e me faço tempestade, para que a tempestade reconheça de que o meu poder é muito maior do que ela. É disso que Deus está falando hoje. É disso que o Espírito Santo te trouxe aqui para esse lugar. Os discípulos vão ouvir: acalma-te. A tempestade vai ouvir o ruído de muitas águas. Os discípulos, na limitação dele, eles vão ouvir: acalma-te. Mas a tempestade, irmão, ela vai ouvir uma voz tão poderosa, tão poderosa. E quando Jesus se levanta, ele prova de que ele se levantou a partir de uma tempestade que se levantou antes dele. E se levantou uma tempestade, pastor. A vida por si só traz um tempo tempestuoso, traz. Mas Deus hoje vira para ti, Jones, e diz assim: não turbe o vosso coração, pois tem um Deus que te conhece, que te sonda,
e percebe o quanto você serve Ele de todo o teu coração, você dá o seu melhor. E é um Deus que não te abandona, nunca te abandonará. Que da mesma forma que algumas notícias chegam até a gente, chegam às vezes para nos provar, para mostrar para a gente que a tempestade vem sobre todos, sobre uns de uma forma mais forte, outros de uma forma mais fraca, mas ela vem. Ela tem o poder de nos provar, ela tem o poder de extrair de nós uma fé que nem nós sabíamos que tínhamos. Mas hoje o Espírito Santo que te conhece diz assim: diga ao meu filho que estou eu cuidando dele. Diga a ele que praga nenhuma, enfermidade nenhuma, mal algum chegará e se propagará na sua tenda, na sua casa. Então receba hoje uma palavra de cura, receba hoje uma palavra de transformação, uma palavra de coisas novas para a sua vida, em nome de Jesus. Você crê nisso? Diga amém e dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Lembre-se, pode até se levantar uma tempestade, mas ela só vai permanecer de pé, Lucas, até Jesus se levantar. Quando Jesus se levantar, irmãos, não há tempestade que ficará de pé. Eu não estou dizendo que não há tempestades lá fora. Existem. Eu estou dizendo que ao som de muitas águas, eu estou dizendo a respeito de uma água. Jesus vai dizer assim: do seu interior fluirão rios de águas vivas. Voltou aqui a minha TV, tá? Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Posso repetir de novo? Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Eu queria ter tempo contigo aqui, que eu ia lá em Ezequiel 47 te explicar isso aqui direitinho. Quando fala do rio que corre do trono de Deus e mostra a origem dessas águas, fala a respeito de um trono à destra de Deus. Esse trono é o próprio Cristo. Fala de uma água que sai do limiar, ela não sai acima do trono, ela corre pelo trono. Essa água é o próprio Cristo, que quanto mais desce, mais flui, que quanto mais flui, mais abençoa. Uma água capaz de curar, limpar e libertar, irmãos. Sabe o que Deus faz, mamãe? Sabe o que Deus faz com essas águas de mais importante? Não é curar o exterior, é nos curar por dentro. Essas águas que vão batendo nas paredes da sua alma e vai limpando, irmãos. De início, quando você vê o resultado dessas águas, quando batem em você, você diz assim: que águas sujas são essas? Mas a sujeira é decorrente da sujeira que nós carregamos aqui dentro. Existem sujeiras aqui dentro, irmãos, que quando a água que flui do trono vem, e quando ela entra em nós, ela não é apta ainda, esse primeiro contato, para que pessoas venham usufruir dessa água, venham beber dessa água. Por quê, pastor? Porque Deus diz assim: deixa eu te lavar primeiro, deixa eu te banhar primeiro. É Davi dizendo assim: lava-me e ficarei completamente limpo. Irmãos, Davi era um rei, mas era um baita de um galanteador. Ele não está falando de uma sujeira externa, ele está falando de uma sujeira interna. Depois do pecado dele com Batseba, ele diz: Senhor, lava-me e ficarei limpo. E isso é que é importante para nós. Eu não estou dizendo, vou repetir a frase que está aí, eu não estou dizendo que não há tempestade lá fora, eu estou dizendo que há um som de muitas águas que correm dentro de você. É isso. O que é então cadima, pastor? O senhor pregou isso muito ontem, falou, fiquei com essa palavra no meu coração. Irmãos, eu não sei se você ficou no seu, mas eu fiquei no meu. Parece que quando eu ia falar alguma coisa, eu ia falar cadima, sabe?
Sabe aquele momento que tu fica... eu falei tantas vezes cadima, que eu fiquei com esse negócio de cadima no meu coração. Sério. O que é cadima? Cadima é você entender que há uma necessidade de que você seja um problema, não para pessoas, mas um problema para o seu problema. Cadima é entender que eu preciso ser uma tempestade para a minha tempestade. É compreender a voz do meu Deus. Todos que vão em Foz do Iguaçu, e nós ainda vamos, aqueles que não foram, diga amém. Todos os que foram em Foz do Iguaçu se perguntam a mesma coisa: será que essas águas não têm fim, irmãos? Tu já viu as imagens de Foz? A impressão que dá, Vera, você que trabalha com turismo, é que um dia essas águas, é claro que ela tem volumes maiores e menores, né? Em determinadas épocas do ano o volume é maior, em determinadas épocas o volume é menor, beleza, mas não deixa de cair água, irmãos. E tu fica se perguntando de onde vem tanta água. Águas que vão fluir para o mar, que vão na direção do grande mar. Sabe, que coisa poderosa é isso. E cadima, irmãos, é justamente isso, é entrar numa batalha com sangue nos olhos, entendendo que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Repita comigo, diga assim, diga assim: o maior problema da igreja dos dias atuais é que ela está guerreando contra ela mesma. Está em rota de colisão. Nós estamos em rota de colisão. Preguei aqui domingo de manhã passado, o apóstolo Paulo virando e dizendo, capítulo 11 de 1 Coríntios, a gente tem que entender isso aqui, versículo 17. Enquanto a gente não compreende isso aqui, a gente vai ficar se agredindo, se gladiando. Ele diz assim: nisto porém que vos prescrevo não vos louvo. Aqui ele está falando da koinonia, da festa do amor. E aí ele vai dizer assim: porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Aí ele continua dizendo: porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reúnes em casa. Leia comigo: quando vos reúnes na casa de vocês. É isso? Na igreja. Eu em parte eu creio. Aí olha o que ele diz no 19. Aí ele vai dizer assim: porque até mesmo importa que haja partido entre vós. Eu expliquei no domingo de manhã que quando o apóstolo Paulo vira assim, até é importante para que haja partido, porque até mesmo importa que haja partido entre vós. Eu digo: o Senhor, ele está dizendo o quê? Que a igreja precisa ter partido. Eu vou te explicar: para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Irmão, sabe o que ele está dizendo aqui? Que uma igreja precisa ser única, ter um único Deus, e temos, pois Ele é a cabeça do corpo completo. Se estiver faltando o teu irmão, o corpo está incompleto. Repita comigo: e se o corpo estiver incompleto, Jesus não será a cabeça desse corpo. Diga comigo, repita comigo, diga assim: Jesus só é a cabeça de um corpo completo. O que significa isso? O teu irmão é extremamente importante. Eu não estou ministrando aqui, irmãos, para bode, eu estou ministrando para ovelha. O que acontece com a gente é que às vezes as nossas ações serão parecidas com a ação de bodes. Como assim, pastor? Irreverentes, insubmissos e uma série de coisas. Só que não é isso. Eu posso até ter ação, mas eu entendo que eu sou ovelha e preciso adquirir as qualificações de ovelha. Dói ouvir isso, eu sei que dói.
Isso mexe com a gente. Eu vi pessoas me procurando, dizer, pastor, isso mexeu comigo. Mexe. Sabe o que Paulo está dizendo? Olha, eu entendi que há partido entre vós. Tem pelo menos 2 partidos na igreja. É claro que a igreja tornou-se uma igreja muito dividida entre Paulo e Apolo, mas eu quero falar sobre isso hoje para não fugir aqui dessa temática, dessa mensagem. E aí ele está dizendo o seguinte: olha, existe aqueles que estão divididos, partidários, aqueles que estão no partido A e aqueles que estão no partido B. O que eu disse? Aqueles que estão e os outros. Qual é o partido certo, pastor? É o A ou é o B? Aí ele responde: para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Como que ele respondeu? Respondeu: quem são os aprovados? São aqueles que não fazem parte nem do partido A e nem do partido B, irmãos. Você não está nem no A e nem no B, esses são os aprovados. É isso que Deus quer falar com a gente. Nós estamos, eu volto ao texto, nós estamos nos gladiando, quando esse não é o objetivo nosso. O objetivo nosso é seguirmos. Aí deixa eu só continuar esse texto aqui, só para dar conclusão a ele. Aí ele diz: quando pois vos reúnes no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, e há também os que se embriagam. Ou seja, ele está dizendo, tem gente que come muito porque tem muito, e tem um irmão que não tem nada. E vocês estão aí dizendo que isso é coinonia, isso é festa do amor. Não tem nada de amor. Não tem, aí ele aqui é pesadíssimo, né? O 22, ele é muito pesado. Ele diz assim: não tem porventura casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Aí ele responde no final: nisso certamente não vos louvo. Aí nasce o 23. Aí ele diz: porque eu recebi do Senhor aquilo que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tendo tomado o pão abençoado, tendo dado graça, disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazei isto em memória de mim, todas as vezes que beber, porque todas as vezes que comeres do pão e beberes do cálice, anunciarás a minha morte até que eu venha. É isso, irmãos. Deus está querendo trazer princípios. Deus está querendo dizer: não quebre princípios, não quebre leis. Entenda que é o Evangelho. O Evangelho é isso. O Evangelho é lidar com pessoas que talvez não estejam ainda no nível que você está. Mas entenda bem, tem tempestade para ele também, tem tempestade para ela também. E Deus pega, irmãos, repita comigo, diga assim, eu já disse isso muitas vezes lá atrás, e a vida diga assim: a vida é uma verdadeira roda gigante. Tem gente que está aqui embaixo hoje, mas Deus pode fazer estar lá em cima. E tem gente que está aqui em cima que pode estar aqui embaixo, irmãos. O que você vive hoje não consegue determinar o que Deus vai fazer na tua vida. Em nome de Jesus, acredite nisso. Quando Jesus se levanta do barco, ele vê os discípulos com medo. Medo de quem, pastor? Medo da tempestade. E daqui a pouco eles vão ficar possuídos de temor e de admiração por Cristo. Deus sabe que tem um tempo na vida cristã, irmãos. Olha para o pastor, tem um tempo na vida cristã. O tempo que tu está com medo da tempestade. Daqui a pouco você vai conhecer um que é muito mais poderoso que toda a tempestade, que pode vir sobre a sua vida, que pode vir sobre a sua casa. Mais poderoso. Mais poderoso. Que é capaz de fazer, que é capaz de abrir. E aí, quando Jesus abre a sua boca, a voz dele é como o ruído de muitas águas. Ezequiel, no capítulo 43,
no versículo 1 e 2, olha o que diz esse texto, irmãos. Estou terminando. Tenho duas coisinhas aqui para tratar contigo. Olha o que diz esse texto. Ezequiel 43, 1 e 12. Olha que coisa poderosa. Então o homem me levou à porta que olha para o oriente. Eis que do caminho do oriente vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz é como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Diz que a glória, olha o que diz o texto: a sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. É a voz poderosa dele, irmãos. É a voz de Cristo, como a voz de muitas águas. Nós vamos ver que nas cataratas de Foz do Iguaçu e em outras cataratas, nós vamos observar, irmãos, de que você ouve a distância, você ouve a queda d'água à distância. Você pode repetir isso comigo? Eu ouço a queda d'água à distância. Em que isso seja profético para a tua vida. Tu recebe uma ida lá em Foz do Iguaçu? Recebe isso? Não tem curiosidade? Eu tenho. Eu recebo. Se tu recebe, receba comigo. E aí eles vão dizer que de muito longe se ouve. Você entendeu? Enquanto você está longe, você consegue conversar com quem está ao teu lado. Mas à medida que você vai se aproximando, você até vai tentar conversar com quem está ao teu lado, mas cada vez vai se tornando mais difícil. Pois quanto mais perto você está, o que vai predominar é a voz de muitas águas. Agora, potencializa esse som, multiplica esse som, vezes 100, vezes 1000. Jesus, quando entra na tempestade, irmãos, ele se faz tempestade. Os discípulos vão ouvir: acalma-te. A tempestade vai ouvir a voz com o som de muitas águas. A sua necessidade e os seus problemas vão ouvir a voz com o som, como o ruído de muitas águas. Você vai tentar falar, mas você não vai poder. Você vai tentar ficar aí especulando, mas você não vai conseguir. Você vai tentar murmurar, mas você não vai conseguir. Porque quando ele determina a sua vitória, ninguém pode impedir. Ninguém. Ele vai calar você. Ele vai calar a tempestade. Ele vai calar os teus adversários. Ele vai calar os seus problemas. Ele vai calar a sua falta de fé. Pois ele é o Senhor da tua vida. Ele é o teu Deus. É maravilhoso. A sua voz é como o ruído de muitas águas, irmãos. O ruído de muitas águas. De muitas águas. De muitas águas. Muitas águas. Você vai tentar falar, mas você não vai conseguir. Você vai tentar falar, mas você não vai conseguir.
Cadima. Cadima. Eis que do caminho do Oriente vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Jesus queria promover dois níveis de silêncio: o silêncio humano e o silêncio na regência espiritual. Nos 3 céus, o primeiro céu é chamado de firmamento, até onde os meus olhos podem contemplar. Esse é o primeiro céu. O segundo céu é chamado de região celestial, ou seja, onde habitam anjos e anjos decaídos, principados. Eu te provo isso em Daniel, não vou te provar agora, mas eu te provo em Daniel no capítulo de número 10. E o terceiro céu é lugar da habitação do nosso Deus. O apóstolo Paulo fala a respeito de um homem que foi ao terceiro céu. Ele está falando dele mesmo. Aí que viu coisas inefáveis. Eu quero te dizer que quando a voz dele ecoa, os 3 céus precisam se render e se calar. Deus hoje está calando a tua voz. Deus hoje está nos calando, está dizendo assim: sou eu que movo, sou eu que faço, sou eu que opero, sou eu que ajo, sou eu. Você vai observar, e eu encerro, que todas as vezes em que numa selva os filhotes de leão, os leãozinhos, estão em perigo de vida, todas as vezes que os predadores tentam de alguma forma abater um leãozinho, quando o pai percebe, às vezes o pai percebe isso muito longe. Isso é muito legal falar sobre isso. Por que Jesus é comparado ao leão da tribo de Judá? O pai consegue perceber que os seus filhos estão em apuros de longe. Só que por mais que ele corra, e existem leões de mais de 3 metros, enormes, leões específicos, leões africanos, e eles são grandes desse jeito, mas eles não são velozes, não tem como correr tanto, com o peso que eles carregam, não dá, amados. Então ele percebe que os seus filhos, seus filhotes, estão em apuro. E aí, irmãos, ele precisa fazer algo que venha estremecer toda a selva. E os historiadores vão dizer que quando o leão ruge, irmãos, quando o leão ruge, a selva fica em silêncio. O que significa que por maior e mais intenso que seja a tua tempestade, é como um cão feroz vindo na sua direção. Mas o que está vindo a seu favor é o leão da tribo de Judá. Hoje eu vim aqui liberar para vocês de que quando ele ruge, enquanto os músicos estão subindo, quando o leão ruge, irmãos, quando o leão da tribo de Judá ruge,
o inimigo treme, parte em retirada, vai embora. Você esteve comigo aqui esses 5 dias, é isso? Domingo, segunda, terça, quarta e quinta, como teu pastor, que se consagrou para ministrar todos esses dias, irmãos. No mundo espiritual, eu creio de um leão rugindo, sabe? E ao rugido do leão, pastor Eduardo, as portas de bronze vão ser despedaçadas. As cadeias que te prendiam, aquela causa na justiça que parece que o inimigo travou, mas ao rugido do leão, ao rugido do leão, deixa eu repetir isso, ao rugido do leão, as coisas vão tomar forma, irmãos. As coisas vão tomar forma. Eu ouço o rugido do leão, irmãos. Eu ouço o rugido do leão. A primeira coisa que ele quer fazer é me calar. É aquele momento, Jones, que você vai tentar falar, e quando a gente vai tentar falar é assim: Senhor, por que eu não estou entendendo? Mas o rugido do leão abafa a minha voz, abafa os meus questionamentos. É Deus dizendo assim: deixa que daqui a pouco eu trato com as potestades, com os demônios, com a tempestade. Agora eu quero tratar com você. Ou tu confia ou tu não confia, ou tu é ou tu não é. E Deus vira para nós e diz: Cadima, oh, avance, crente, avance, crente. Deixa o Espírito Santo te pegar aí no teu lugar. Deixa o Espírito Santo mostrar para você de que Ele não perdeu o controle da tua vida. Não importa o que dizem, não importa. O que importa é quando o leão da tribo de Judá decide rugir, irmãos. Oh, o rugido dele é incomparável, é insubstituível, é único. E eu ouço o seu rugido, sabe, irmãos? Eu ouço o seu rugido, mudando vidas aqui hoje, transformando pensamentos aqui hoje. De repente você veio e você achou: estou indo para Purir. Mas hoje, ou nesse momento, o Espírito Santo te pega e diz: agora tu entende por que tu está aqui hoje? Por que você veio esses 5 dias? Você entendeu, Wallace? Por que Deus te trouxe esses 5 dias? É um Deus que veio caminhando contigo, quebrando as nossas resistências pessoais, sabe? Quebrando as nossas dificuldades. É o Senhor rugindo, Aline. É o Senhor rugindo na sua casa, na sua família. Oh, é o leão da tribo de Judá rugindo. Quando ele ruge, irmãos, ele vai colocar as coisas em ordem. Quando ele ruge, ele acalma você. E ele agora vai expulsar o teu inimigo. Inimigo, você não pode ficar aqui. Pois o rugido do leão vai espantar todos os meus inimigos. E aquilo que era difícil, impossível, torna-se possível. Aquilo que as pessoas diziam: não tem como acontecer. Eu sou fruto de um casamento assim, lá atrás, no passado. Eu tinha plena certeza de que voltar para casa era impossível. Eu dizia comigo mesmo: pastor, na época que não éramos pastores, sofreu, irmãos.
Eu disse para ela com todas as palavras, eu disse: ó, eu fico com qualquer outra, menos contigo. Eu usei uma expressão mais chula que isso. Até o rugido do leão, irmãos. Quando o leão rugiu, quando o leão ruge, ele vai colocando as coisas no seu lugar. Quando o leão ruge, ele me fez assistir um culto num lugar em que fui chamado à frente, e chegou lá o pastor, pregou, me entregou e disse assim: olha, hoje é o dia que Deus separou para você voltar para casa. Ele não conhecia a minha vida, mas o leão conhecia. E eu saí dali temeroso, chorando. Eu disse: eu vou voltar. Mas quando eu entrei no carro, eu lembro que eu estava em Jacarepaguá. Eu disse: vou voltar coisa nenhuma, isso é emoção. Ele me pegou na emoção. Às vezes entra o questionamento, aí o leão vai rugir mais uma vez. Irmãos, quando eu vi, eu estava dirigindo, e ele disse mais: sua esposa está arrumada te aguardando, porque sem que eu soubesse havia tido um culto na parte da tarde. A pastora Rosimar fez parte desse culto na época, e alguém, uma irmã específica, foi usada para a pastora Deise, para dizer: hoje eu estou trazendo ele para casa, se arrume e espere. Eu achei aquilo muito louco. E quando eu vi, eu estava na porta de casa, buzinei e ela jogou a chave. E eu disse: que loucura é essa? Vou lá em cima só para poder. Mas o leão rugindo, irmãos. Quando eu cheguei, ela abriu a porta, eu vi as crianças arrumadas, eu vi ela de batom, arrumadinha. Eu disse: desculpa, você ia sair. Já fazia tarde, eu acho que já eram 11 alguma coisa. E ela disse: não, eu estava esperando você chegar, porque Deus hoje me entregou que você estava voltando para casa hoje. Eu quero te falar a respeito de um Deus poderoso, que quando o leão ruge, irmãos, o inferno não pode com ele, você não pode com ele, eu não posso com ele. E eu entendi aquilo, eu disse: Senhor, isso aqui é sobrenatural demais. Eu quero te dizer que ao rugido do leão, coisas sobrenaturais se manifestam. É disso, você precisa aprender a viver das coisas do sobrenatural, pois as vozes ou a voz de muitas águas já estão rondando. E o leão já rugiu. O leão quer ficar de pé no teu lugar. Eu vi ali uma irmã ficando de pé. Você quer ficar de pé aí? Isso, deixa a luz, ou clareia aqui que eu quero ver a igreja. Isso, ele vai melhorar ali. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, irmãos. Deus te trouxe aqui ao final dessa conferência para selar uma vitória, entregar uma bênção na tua mão, em nome de Jesus. Eu liberei algo sobre a minha filha, e orei aqui, disse: olha, que seja liberado agora sobre a tua vida o desejo do teu coração. E aí ela me procura e diz: pai, me fizeram passar por uma seleção, a porta está se abrindo, já fui aprovada na primeira etapa, as coisas já estão apontando. Alguém falou o meu nome lá dentro, pai. Irmãos, quando o leão da tribo de Judá decide falar o teu nome nos lugares, quando o leão da tribo de Judá é fazer vocês decolarem, é entender assim, Leandro. Hoje eu trabalho assim. É digno? Claro que é. Mas Deus também não pode te dar uma oportunidade da mesma forma que deu para os seus patrões um dia? Claro que pode. Afinal de contas, Deus vai fazer acepção de pessoas. O problema não é na acepção de pessoas, o problema é naquilo que você crê e naquilo que você coloca diante dele. Então Deus hoje manda eu te dizer assim: diga para ele que se ele colocar diante de mim, vai se cumprir, em nome. Você está entendendo? Coloca os teus sonhos diante do Pai, e o Pai se manifestará e realizará os desejos do seu coração. Não é tomar, tu está entendendo, Du? Não é tomar o lugar de ninguém, não é ocupar o seu lugar.
Para isso o leão ruge, irmãos. Para isso o leão ruge. Coloca a letra dessa canção pra gente, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Sobre o trono de justiça, eternamente haverá o rei. Hoje aqui é uma noite de festa. Ele voltará. Vocês podem sair dos lugares. Vocês podem. A gente fez isso todos os dias de conferência. Vocês podem se cumprimentar. Vocês podem se abençoar. Porque hoje é dia de ação de graças aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. Diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá o rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha nesse lugar. Ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha nesse lugar. Cristo é o leão de Judá, Cristo é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge nesse lugar. Cristo é o leão de Judá, Cristo é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi,
o homem mais notável. Ele ama a justiça, porém iniquidade. E ele virá, e ele virá, e ele virá, leão da tribo de Judá, e ele virá, e ele virá, e ele virá, o leão da tribo de Judá, e ele virá, e ele virá, e ele virá, o leão da tribo de Judá. E ele virá, e ele virá, e ele virá, e ele virá, Leão da tribo de Judá, e ele virá, e ele virá, e ele virá. Solta a tua voz, ô vulsão, leão da tribo de mais uma vez. E ele virá, E ele virá, e ele virá, solta a tua voz, ô vulsão. leão da tribo de Judá, e ele virá, e ele virá, e ele virá, leão da tribo de Judá. Oh, aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Que você possa sair daqui com essa convicção no teu coração. Em nome de Jesus. A partir de hoje, você vai ser um problema para o seu problema. Você vai ser uma tempestade para a tua tempestade. Você vai ser um furacão para o teu furacão. Ao ponto do problema ir embora, porque não vai suportar ficar próximo de você. Ao ponto da tempestade cessar, porque ela não vai suportar ficar próxima de você. Ao ponto do furacão ter que ir para um outro lugar, um outro território, porque ele não vai suportar ficar próximo de você. Você termina essa conferência dizendo: Senhor, eu entendi. Eu, de fato, estou fazendo a travessia. Esses 5 dias nos tiraram de um nível e nos levaram para o outro. Nos tiraram de uma margem e nos levou para uma outra margem. Nos tiraram de um tempo e nos levou para um outro tempo. Nos tiraram de um lugar e nos levou para um outro lugar. Deixa eu contar uma última coisa aqui, uma última coisa. Quando foi acende pra gente, eu estou terminando agora. Foi um homem de Deus, há muitos anos